Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra aqui do Centro Espírita O Consolador, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Sempre uma alegria, uma felicidade imensa tê-los aqui conosco em mais uma noite. Espero que estejam todos bem. Então, como a gente sempre faz, não pode esquecer. Então, vai lá, aproveita agora esse comecinho, já deixa a tua curtida, o teu like, aproveita, se inscreve, compartilha os vídeos, sempre deixando o teu like. Não esquece que faz muito bem pra gente aqui. Aí aproveita que você já tá lá deixando o like, se inscrevendo, dá uma chegada lá nas nossas redes sociais. Além do YouTube, a gente tem o nosso site o consoladorjpa.org.br. A gente tem o nosso Instagram, que a gente também divulga toda a nossa programação, e aqui o nosso YouTube, que a qualquer dia, a qualquer hora que você tenha aí um tempinho, todos os nossos vídeos já estão lá disponíveis. Então, vai lá, acessa, assiste, compartilha e curte, tá certo? Não deixa para depois. Aproveita logo agora. E hoje, a gente está aqui numa alegria muito grande, numa felicidade imensa, para trabalhar um tema muito bacana, um tema que é até diferente aqui para os últimos tempos. Vamos falar sobre a educação espírita para o século XXI, uma visão prática. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui com alegria imensa o Leonardo Silva, que vem lá do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, da cidade de Recife, nosso irmão pernambucano. Uma alegria imensa recebê-lo, Leonardo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Na verdade, o Paz Luz e Caridade fica em Jaboatão dos Guararapes, é porque aqui a gente usa tudo como região metropolitana. Aí diz Ai, Recife para tudo, né? Não, mas é isso mesmo, ah, todo mundo. A gente sempre faz assim, não há nenhum problema, não. A gente sempre diz, é o centro em Recife, por conta da região metropolitana. É feito a Arena Pernambuco. A Arena em Recife não é, em São Lourenço. Então, mas normalmente a gente usa assim, mas está tudo em casa, não tem problema aqui de Jaboatão. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter vindo aqui com vocês. Obrigado. então é o famoso Grande Recife, né? A região Isso, metropolitana, que Recife é imensa. Então, pessoal exatamente. de Jaboatão, muito, muito feliz em recebê-los aqui. Vamos fazer a nossa prece para a gente já entrar nesse clima, para receber essa fala do nosso irmão hoje. Agradecendo ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que tenhamos um momento de conhecimento, de reflexão e de entendimento sobre a doutrina espírita e o que o Mestre Jesus tem a nos oferecer. Que o Senhor Jesus nos guie e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Assim Então, vou passar seja. aqui a palavra para o nosso Leonardo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Muito bem. Mais uma vez agradecer a todos vocês pela oportunidade de me trazer aqui e dizer, de fato, da minha satisfação em discutir esse tema. Meu nome é Leonardo Silva, já faço parte do Paz, Luz e Caridade há 30 e poucos anos, uns 33 anos, desde o ano de 90, e trabalho na instituição, já sirvo na educação infantil, no departamento de infância e de juventude. Naturalmente, como todos os espíritas, a gente passa por uma série de atividades na casa, mas a minha identificação maior foi exatamente com a educação infantil. Então, a gente faz o trabalho que é chamado de evangelização, trabalho de evangelização no Paz, Luz e Caridade. Hoje, eu fazendo com a turma dos 14 aos 18 anos de idade, trabalho já com os meninos ali, adolescentes e adultos também, tem alguns adultos no grupo, a gente faz o trabalho com eles. Então, há esses anos, né, há 30 anos, fazemos o trabalho com a educação infantil. E a nossa tarefa hoje é exatamente a de discutir um pouquinho, quando a gente coloca a educação espírita para o século XXI, uma visão prática, é porque a nossa ideia é fazer, estamos elaborando um projeto exatamente não acadêmico. O que é que eu quero dizer com não acadêmico? É com a visão prática das pessoas que estão na vivência da educação infantil, da evangelização infantil, para que a gente possa, lógico, utilizando todos os recursos acadêmicos, se for possível, usando todo o conhecimento pedagógico que for possível, a gente conseguir
fazer um desenho, um modelo que ajude na construção das salas de evangelização, nas salas de educação. Porque a gente sabe da dificuldade muito grande que são as casas espíritas em fazer essas salas. E a gente acaba repetindo os modelos tradicionais de educação, inclusive o nome evangelização que a gente usa, nenhum problema quanto a isso, a gente usa o nome de evangelização e acaba sempre repetindo o modelo religioso. E nosso entendimento é de que ele não tem uma abrangência naquilo que diz respeito à própria vivência da criança, da sociedade, dos jovens. Não é que abandonemos a questão religiosa, não é isso. Mas é porque a ideia é que a gente consiga falar uma linguagem que seja mais acessível aos jovens, às crianças, que a gente leve o conteúdo religioso, mas leve conteúdos do dia a dia, da vida, que a gente consiga construir com as crianças e com os jovens uma educação que influencie também na vida deles. Não seja um elemento à parte dentro do processo educativo e que a religião seja uma coisa a mais apenas, mas que ela viva com a experiência espiritual, com a experiência ética, com a experiência da ética cristã, como nós assumimos o cristianismo, mas que ele consiga fazer essa abrangência, uma visão mais holística do que seria a religião, do que seria a educação, do que seria o convívio com as pessoas. E a gente é o que a gente vai chamar, né, do homem de bem, da pessoa de bem, como a proposta do Espiritismo. Então, a ideia é que a gente construa uma educação que a gente consiga fazer um entendimento da experiência da própria criança, do próprio jovem. Porque a gente entende que a formação do caráter, ele passa por alguns pilares. A gente entende que a formação do caráter tem 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a família, que a gente vai chamar de lar. O segundo pilar é a espiritualização, ou a igreja, como vocês queiram chamar, e o terceiro pilar é a escola. Então, toda a formação do caráter vai passar por esses elementos. Primeiro, a família, fundamental e básica, porque a criança vai ter o seu primeiro acesso de socialização, quando está encarnada nesse planeta, a mãe, ao pai, aos parentes, mais diretamente na primeira infância, e assim por diante. E aí ele vai ter alguns elementos nessa educação do lar que vai ajudar no fortalecimento dele para adiante. Depois, ou paralelo a isso, a espiritualização, quando ele vai para a igreja, quando ele vai para o templo, quando ele vai para o centro, quando ele vai para o ambiente em que há uma convivência da família no acesso à religião, no acesso ao conteúdo espiritualista, ao conteúdo espiritual. E o terceiro elemento na formação é a escola, onde ele vai ter agora outro modelo de socialização, agora trabalhando com as questões do academicismo, do conhecimento e da formação também. Então, a gente diz que o ambiente de formação tem a ver com esses 3 elementos. No passado, ele era progressivo, né, por assim dizer. Ele era construído a partir desde o ambiente do lar, a criança, o bebezinho, a criança, o jovem, a igreja e depois a escola. É o ambiente de formação mesmo desse caráter. Mas tem um ambiente de influência hoje. E o ambiente de influência ele hoje é mais misturado, ele é o presente e ele tem as mídias sociais, a rua e os grupos sociais também. Que a gente pode dizer que está influenciado, mas a base fundamental são esses 3 pilares: família, o lar, a espiritualidade e a escola. Os outros são elementos de influência, que são as mídias sociais, muito grave hoje na nossa sociedade, grave no sentido de que ela abrange a nossa vida. Nós estamos aqui por um meio virtual, por uma mídia, quando ela é utilizada de maneira adequada para o aprendizado, para a construção, até para a diversão, mas de maneira saudável, ela vai ser positiva, vai conseguir contribuir também na formação desse caráter. Quando ela estabelece a partir dos conflitos que existem na sociedade, nas pessoas, ela vai ser uma influência negativa e vai contribuir e interferir de maneira negativa naqueles 3 pilares que nós falamos antes. E os grupos sociais, eles estão em todos esses elementos, no lar, na escola, na igreja, eles estão todos. Mas o que eu falo como grupos sociais é aquele que está além da casa, da igreja e da escola. São grupos sociais que são escolhas, normalmente, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, principalmente. Quando a gente fala desses elementos de formação e de influência, a gente precisa saber o que é que o lar, o que é que esse lar, a casa, a família está dando para esse jovem, para essa criança. Então, quando a gente fala do ambiente do lar, a gente está falando do ambiente que tem segurança,
que deve ter solidariedade, que deve ter amor, porque isso faz parte do desenvolvimento emocional. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que é preciso que os pais deem essa segurança para as crianças. A gente vê muito na sociedade, principalmente na periferia, crianças que são muito instáveis. Claro, em bairros periféricos ou não, a instabilidade está muito nesse comportamento paterno e no ambiente de segurança que a família vai dar para as crianças. Mas quando a gente está falando principalmente daqueles de periferia, por exemplo, a gente está falando de que esse ambiente, quando ele não gera segurança, ele vai ser conflitante, mais gravemente conflitante para essa criança, para esse jovem. Quando a gente fala de segurança, vou dar um exemplo para vocês, que é exatamente aquele casal, aquela família que está sempre se mudando. Muda de uma casa, passa um período de 5, 6 meses, um ano, muda para outra, um período mais curto. Isso vai dando instabilidade na criança, porque ela não tem essa segurança de que aquele lugar tem algum tipo de pertencimento para ela. Isso é bem grave. Então, o pai, a mãe, os pais devem dar um nível de segurança. O lar deve estar tem essa responsabilidade, a responsabilidade da segurança. Solidariedade é na família onde a gente aprende as primeiras relações de solidariedade. Quando a gente ajuda um familiar, um primo, um tio, alguém. O processo de solidariedade, ele precisa dar-se primeiro no lar para o indivíduo entender isso e a importância dessa solidariedade. A construção da educação é nessa formação do caráter. E, naturalmente, o amor, porque tudo isso vai fazer parte do desenvolvimento emocional da criança. Então, o amor, ele vai ser o grande guarda-chuva dessa segurança, mas ele vai aprender na relação com os outros. A educação, ela vai se dar exatamente na relação com outras pessoas. A gente só aprende, desenvolve, do ponto de vista de humano com outro humano. Então, é preciso que essa relação seja uma relação solidária, segura e amorosa também. Então, é por isso que é muito importante a estrutura da família. A gente precisa da estrutura daquele tio, que é aquele tio maluco, que as crianças olham para ele, acham legal, riem, brincam, gostam dele, porque passa a ser uma referência. Aquela tia mais séria, aquele tio mais chato, a cada um como uma referência de família, mas tudo que colabora com essa formação do caráter dessa criança também. A solidariedade, a troca de benefícios, a troca de bens também internos da família, aquela criança que gosta de usar a roupa da prima porque cresceu e agora a roupa dá nela, tudo isso faz parte do processo de construção dessa família, desse valor, desse amor e dessa solidariedade familiar. Quando a gente fala do ambiente espiritual, a gente está falando de esperança, piedade e compaixão. É o ambiente do desenvolvimento socioespiritual. Esperança, piedade e compaixão. A criança aprende em casa e aprende também no ambiente espiritual. É na igreja, é no centro espírita, é no centro de candomblé, é no centro budista, é onde quer que seja, que tem que ter esse ambiente de solidariedade, de respeito, de compaixão, de piedade. E esses elementos precisam ser explorados bastante dentro desse ambiente espiritual. É aí que a criança vai aprender isso. Por isso que a gente fala que é o tripé, são os 3 pés que dão formação do caráter para essa criança. E o ambiente escolar, que é o ambiente do conhecimento, é o ambiente da socialização, do progresso, é o que a gente vai chamar de socioprofissional, desenvolvimento socioprofissional ou formal. Então, a educação, a escola tem essa importância de formação, mas também tem a importância de socialização, a importância do conhecimento, a importância do progresso que o indivíduo fará. Então, são os 3 pilares que nós chamamos os pilares da formação do caráter para essa visão prática para uma educação espírita do futuro, do século XXI. Dentro disso, a gente precisa entender que o caráter entre ensino e educação, porque a gente às vezes fala de educação apenas como formação. Quando a gente vai para o mundo normal, a gente vai falar de formação. Quando a gente vem para o mundo religioso, a gente fala de educação familiar, de educação espiritual. Então, a educação precisa abranger 3 aspectos que são importantíssimos. O ensino formal, a afetividade e o caráter. Como é que a gente estabelece isso? Então, na formação, na educação do ensino formal, a gente vai ter a formação, a gente vai ter a instrução e a atenção ao conteúdo. Na casa espírita, quando a gente fala de educação para o século XXI, a mesma coisa, a gente precisa pensar nisso. O caráter do ensino formal,
ele não existe dentro da casa espírita, mas os elementos que utilizam as mesmas características do ensino e formação são importantes. Na vida normal, terá o ensino da escola. Na vida do centro espírita, precisar ter o processo de formação, não de formação no caráter acadêmico, mas aquele que vai levar a instrução através dos livros, atenção ao conteúdo espírita, atenção ao conteúdo ético e o conteúdo da doutrina. Isso é muito importante. Mas a gente, quando fala de educação normalmente formal, fala da escola formal, que é preciso também que tenha esse caráter, que tenha a formação, a instrução e que tenha essa atenção ao conteúdo. Em todas elas, a gente vai precisar falar da educação como afetividade. Então, a escola precisa ter afetividade, e o centro espírita mais ainda, porque ele precisa nesse processo de humanização, acolhimento e relacionamento. Tem um filósofo hispano-argentino que fala sobre a educação, ele escreve um livro sobre a educação, e ele vai dizer que, citando um filósofo, um escritor inglês, Graham Greene, ele vai dizer: ser humano também é um dever. Muito interessante essa questão que ele coloca. Ser humano também é um dever. Ele está falando aqui de características como compaixão, solidariedade, piedade pelo outro. Isso é um dever, porque nascemos humanos, mas só nos tornamos humanos quando essas características vêm à tona, nessa relação com o outro, quando entendemos a necessidade do outro. E ele diz que educar é exatamente entender a necessidade do outro. Só educa quem compreende isso e ajuda o outro na compreensão dessa necessidade e ajuda também a suprir essa necessidade. Então, Savater vai dizer isso, Fernando Savater, e vai citar Graham Greene nesse sentido, de humanização, acolhimento e relacionamento, a afetividade, porque a relação da educação, tanto a formal quanto a informal, vai se dar a partir desses três elementos. É preciso humanizar, é preciso entender a necessidade do outro para poder conseguir fazer uma educação que seja apropriada. Para a educação espírita, mais ainda. E a educação como caráter, o entendimento da ética, o senso de pertença e o altruísmo. Então, dentro do processo educativo, a gente precisa entender esses três aspectos. O aspecto do caráter, o aspecto da afetividade e o aspecto da formação. Isso quando a gente fala da educação como um todo. A gente trata da educação espírita para o século XXI, mas isso serve para a educação como um todo. Há um papel holístico da educação. A educação ela não pode ser um processo apenas da formação. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 685A, nos comentários, porque ele está falando da lei do trabalho. E é interessante que ele vai falar da lei do trabalho, falando exatamente da economia, como um desenho da época, mas do elemento que é fundamental na estruturação e para resolver os problemas de ajuste que precisam ter quando houver intermitências em relação ao trabalho. Ele vai dizer que as ciências econômicas elas estabelecem a produção e o consumo como sendo os elementos de equilíbrio da sociedade. Mas ele diz que falta um elemento que a ciência econômica não leva em consideração. Ele vai dizer que é a educação. Olha que interessante. Mas não é educação formal. Ele diz a educação moral. E ele ainda diz mais, não é a educação moral dos livros, mas aquela que forma os caracteres, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, vai dizer Allan Kardec. Então é muito interessante. E ele vai continuar falando e vai dizer, é preciso respeitar aquilo que é respeitável. E ele vai dizer, imagine o contingente de espíritos que estão reencarnando, sem freios, sem princípios e entregues à própria sorte. O que se esperar dessa sociedade? Por isso, com a educação bem estabelecida, respeitar aquilo que é respeitável é elemento fundamental para o equilíbrio da sociedade. Porque a produção e a demanda haverá intermitências. E quando houver intermitências, é preciso que a sociedade esteja preparada para suprir a necessidade dos outros. Muito interessante isso. Então, ele entende que a educação é o que vai dar o equilíbrio social. Não é a economia. Porque a gente precisa lembrar que ele está no auge da Revolução Industrial.
E que a economia fala disso, já está ali começando os sindicatos surgir, o questionamento das horas trabalhadas, questionamento do descanso, o repouso, então tem todo um conflito relacionado a isso. E ele questiona os espíritos, o que vai fazer o velho quando não tiver mais força para trabalhar? E os espíritos respondem para Allan Kardec, a família precisa tomar conta dele. Não tendo condição a família, a sociedade deve prover a ele o sustento. Interessante. Ainda não tinha aposentadoria, tá, gente? Ainda estava nessa formação, as discussões das leis trabalhistas. E o Livro dos Espíritos, naturalmente, por isso que nós tratamos aqui, ele trata das questões da vida, da sociedade, do cotidiano. Não existe espiritismo dissociado da nossa sociedade, da construção política da sociedade, não política partidária, da política enquanto políticas humanas, da construção desse ser, da família e desse caráter também. O espiritismo está associado a isso. E vai falar das questões sociais, das questões humanas, das questões da maior abrangência. Por isso que o espiritismo vai responder a grande maioria das questões humanas. Não responde a todas, claro, mas vai responder a grande maioria das questões humanas, exatamente porque ele consegue trazer, e Allan Kardec traz à baila exatamente os temas que eram pertinentes à sociedade. E a gente precisa pensar nisso. A educação precisa pensar nisso também. Então, quando ele diz isso, ele está falando exatamente do caráter do indivíduo. Ele está falando do indivíduo que precisa ter um entendimento do seu papel na sociedade e a construção desse homem de bem, dessa mulher de bem, dessa pessoa de bem. Por isso que ele trata. Estude um pouquinho mais, dê uma olhadinha na questão 685A de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai ajudar bastante nessa questão. Então, a visão é mais holística, ela não é voltada apenas para a formação, nem é voltada apenas para o processo econômico. Não, porque isso não atende às necessidades reais do ser humano. Nós somos um indivíduo completo, espírito, não é? Perispírito e matéria e corpo físico. Ou que a gente puder ampliar isso, espírito, corpo e mente. Né? O perispírito está nesse conjunto, nesse amálgama de junção entre o espiritual e o material. Espírito, corpo e mente. Então, como espírito, nós temos uma experiência da vida plena que a gente já vem vivendo dentro do processo de reencarnação. Como espírito, a gente tem um corpo porque precisa dele para viver as experiências e adquirir essa experiência aqui no corpo físico, aqui no planeta Terra e em outros planetas. A gente precisa da experiência e do desafio, da prova, como diziam os espíritos. A mente é aquilo que constrói todo dia, que a gente vai construindo esse espírito no dia a dia. Então, a gente precisa entender que o espírito é assim. Por isso que o evangelizador, o educador, ele precisa pensar no ser como um ser abrangente, um espírito que está em construção. Ele tem que ter consciência disso. Na sociedade, nós temos valores, né, que são valores que distorcem muitas vezes dos conceitos que a gente às vezes prega ou gostaria de viver. Sucesso, competição, cobiça, são valores da sociedade que têm adoecido as pessoas. Quando a gente fala de sucesso, dinheiro, destaque social, poder, isso é muito comum hoje. Com as redes sociais, mais ainda. A competição é o ganhar sem ética, é a fama sem mérito, é o status sem competência. Basta hoje ter um celular e aí ter essas redes sociais, mesmo pequenininhas, e alguém até no nível de mediocridade, consegue fazer um destaque muito grande, enriquecer, coisas do tipo. E isso acaba sendo um valor da sociedade, que muitas vezes é negativo, porque ele não tem uma construção, e construção dentro de uma ética, construção dentro de um caráter que faz com que esse indivíduo possa utilizar disso de maneira adequada, conveniente, e também que possa dar a outros a oportunidade desse crescimento. Mas o pior ainda é que esses elementos são adoecedores da sociedade, infelizmente. E a cobiça, que é a imagem projetada por essa vida de rede social, que ela projeta, a gente projeta, às vezes, a nossa, projetando no outro também. Então, é uma imagem que a gente quer refletir o que o outro é, sem a gente saber exatamente quem a gente é. Então, a cobiça. Então, esses três valores, sucesso, competição e cobiça, porque a imagem projetada, a supervalorização de celebridades, a indiferença moral, que é muito grande hoje, são fatores muito perigosos na nossa sociedade. Então, a gente precisa combater, como a gente chama, combater com o bom combate. Por que isso? Porque a gente vai vendo essa vida neurótica que as pessoas estão vivendo,
e a gente vai ver que tem consequências emocionais. É o sucesso inalcançável, é a vida virtual, e a gente vai vendo que a realidade é frustrante. Quando eu vou nesse sucesso inalcançável, é porque ele é fora da realidade. Um indivíduo fez sucesso, necessariamente eu não vou fazer esse mesmo sucesso. É a ansiedade da posse, é o conflito de capacidade. Isso são fatores que são perturbadores para a nossa sociedade. Então, a gente, quando fala do mundo virtual, está falando de que a gente vai chamar de imitação medíocre. Porque quando no mundo virtual você vê um jogador de futebol, então o corte de cabelo dele, as crianças, os jovens começam a cortar o cabelo igual, a roupa que ele veste, claro, que não vão vestir com o mesmo glamour, porque não tem o dinheiro daquele artista, por exemplo. Então eles acabam que a gente chama de mimetização medíocre, imitação medíocre do mito. Porque ele olha para o mito e o mito não reflete quem ele é, mas ele quer refletir-se a partir desse mito. Então ele começa a imitar sem ter a capacidade de imitação. Então fica esdrúxulo, fica aberrante, não fica natural, porque ele imita aquilo que ele não é capaz. Então, a imitação é medíocre do mito. É a ambição desmedida, os desejos primitivos vêm à tona, não é? Eu gosto de usar uma imagem que eu acho muito interessante. No Big Brother, né, tem aquelas festas na piscina, coloridas, água bonita, luzes, muito colorido, bebida colorida, toda alegria, gente cantando. E as pessoas olham aquilo como se fosse a realidade, mas aquilo é o virtual, aquilo está no mundo do inalcançável. E aí a realidade, de fato, ela é frustrante, porque quando a gente vai ver a mesma cena numa comunidade, por exemplo, é alguém em cima de uma piscina de plástico, né? Dançando músicas insinuantes e às vezes, pelo menos para a minha imagem, para o meu entendimento, de pouco valor cultural, não é? Com bebidas que não tem nada a ver com aquelas bebidas, é a imagem frustrante, aquela colorida, linda, iluminada do sábado à noite no Big Brother e aquela frustrante em cima da laje, numa piscina de plástico na comunidade. Porque essa é a realidade passa a ser frustrante para as pessoas. Medo do futuro e a autoimagem distorcida. Porque quando você distorce essa imagem, acaba acreditando, né, em valores que não têm, que não são reais na vida das pessoas. Esse preâmbulo só para dizer a importância do processo educativo nesses pilares, né? O lar, a espiritualidade e a educação. Mas o conceito que a nossa sociedade vive e como ela é frustrante para as pessoas, porque não tem autoconhecimento, não consegue ter o entendimento de que a vida é muito mais do que isso, e a educação ela precisa ser na estrutura da vida da pessoa, senão a gente vai continuar com os mesmos problemas que a gente tem hoje. Infelizmente, problemas de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, infelizmente, às vezes, autoextermínio. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para viver uma experiência que possa ajudá-las a viver uma vida melhor. Qual seria um programa que a gente pudesse fazer um programa ou uma condição necessária para ajudar nessa formação? Um programa de reconstrução da identidade cultural do ser espiritual. A gente precisa lembrar disso. Somos espírito, corpo e mente. Então, Allan Kardec vai dizer que o ser compõe-se do espírito, o perispírito como elemento de ligação e o corpo. O primeiro é eterno, o segundo, ele permanece enquanto o ser precisa encarnar-se ou reencarnar-se, e o terceiro é perecível, quando o indivíduo morre ou o corpo morre, vai se desintegrar e virar outras matérias. Então, nós precisamos lembrar, na educação da vida e na educação espírita, que as crianças são espíritos. E a gente precisa estar sempre lembrando disso. A gente precisa criar a identidade da cultura do ser espiritual. A gente não pode olhar a criança como eu ouço as pessoas. Aquele é rebelde, esse é bravo, esse é aquilo outro. Somos espíritos com experiência de várias encarnações. Um outro elemento é o ser como indivíduo de progresso permanente. Cada indivíduo tem essa experiência, capacidade, hábito, competência para transitar no meio de viver, no meio da vida. Então, a gente não pode esquecer disso. Às vezes o educador espírita esquece que é um espírito e esquece que é um espírito que tem experiência. Precisa lidar com essa realidade. Estimular a conquista pessoal. A gente, infelizmente, principalmente quando trabalha em periferia, prefere fazer assistencialismo do que estimular que o indivíduo tenha essa conquista pessoal. Através de organização, esforço e disciplina. É muito importante.
que na casa espírita a gente lembre desses fatores também. Porque, principalmente o jovem, na atualidade, ele precisa desse estímulo. O estímulo para que ele possa ser organizado, se esforce e tenha disciplina para aquilo que ele deseja. De novo, esse espírito já tem muita experiência. A gente não pode legá-lo simplesmente ao assistencialismo. Eu vou voltar aos primeiros pontos aqui. Um programa de reconstrução da identidade cultural do ser espiritual. O que é isso? De novo, vou repetir. A gente precisa entender que somos espírito, espírito com experiência. Então, nós temos uma experiência espiritual. O educador espírita precisa pensar nisso. Aquela criança, ela não é uma tábua rasa, vazia. Não, ela tem muito conhecimento. A gente precisa lidar de maneira séria com aquele conhecimento e aprimorar-se para isso. O indivíduo, como um progresso permanente, ele precisa estar o tempo todo e lembrar que ele é capaz, que ele é hábil, que ele é competente, que ele tem que transitar na vida e desenvolver seus dons e estimular isso, ele a aprender e a construir também. O terceiro que a gente estava falando, estimular a conquista pessoal através da organização, esforço e disciplina. Muito importante para os jovens da atualidade, que não tem esses três fatores, organização, esforço e disciplina. A grande maioria, a gente precisa estimular isso neles também. Gerar uma competência produtiva. O que é isso? Não é a produção da vida, do dia a dia, do mercantilismo, não. A gente está falando de qual é o interesse desse jovem? Quais são as obrigações dele? Quais são, no que ele se satisfaz? Então, a gente precisa criar uma competência produtiva. Qual é a vocação? A gente esqueceu muito dessa palavra, vocação. Duas palavras esquecidas, virtude e vocação. A gente precisa retomar essas palavras na sociedade. E o quinto ponto, estimular uma ética no sentido coletivo do planeta a partir da sua comunidade. Então, a educação para o século XXI precisa ser holística, precisa pensar não apenas na religião, a evangelização infantil, mas no ser como um ser espiritual com experiência plena e que essa experiência precisa ser estimulada para melhorar mais ainda, para ampliar o planeta. Então a gente fala desses aspectos. Primeiro ponto, o ser espiritual com experiência e capaz de produzir mais ainda e melhorar mais ainda. Precisamos sair do pieguismo religioso. Precisamos explorar a religião como uma construção do indivíduo, não só na casa espírita, não só na hora da evangelização. É tema grande, é tema para se falar muito tempo. Caramba! Não, Leonardo, maravilhoso, assim. A necessidade que a gente tem de colocar isso em prática mesmo dentro das nossas casas, nas casas espíritas. Porque essa é a proposta da doutrina, né? Que a gente possa progredir, evoluir enquanto espírito imortal. Assim, estou aqui maravilhada. Nosso tempo aqui é pequeno, mas eu já fico aqui deixando o convitíssimo que a gente possa marcar para a gente continuar falando sobre isso, porque é uma questão muito importante. A gente sabe da dificuldade que as casas espíritas têm com a questão da infância e da juventude, e só agradecer, Leonardo, só agradecer, feliz, gratidão imensa por você estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Agradeço também. Eu que mais agradeço a vocês por essa oportunidade que vocês me deram. Numa outra oportunidade, a gente discute melhor. Quem sabe presencialmente, quem sabe eu não vou aí, né? Eu viajo bastante. Eu estou sempre aí na Paraíba, eu estou sempre em João Pessoa. Então, assim, vamos combinar. Se a gente precisar falar do tema com mais tempo, vamos falar para os grupos aí, para as pessoas, dessa importância dessa educação para o século XXI, pensando no espírito como ser imortal, principalmente. Com certeza. Pode aguardar que a gente vai agendar com certeza esse dia maravilhoso. Pessoal, assim, gratidão imensa. A gente vai falar agora das nossas atividades online, exatamente lá, para a gente aprender, estudar. Então, na terça-feira, a gente tem os estudos da obra psicológica de Joana de Ângeles, das 19h30 às 21h. E na sexta-feira, a gente tem a partir as atividades presenciais, que aí a gente já vem com o nosso estudo do Evangelho. Então, das 19h30 às 21h também. A importância do estudo, para aprender mais um pouquinho. No domingo, a partir das 15 horas até as 16h30, a gente tem o estudo da doutrina espírita do Oeste. E nesse mesmo horário, a gente tem a nossa palestra presencial, a partir das 17h. Vai das 17 às 18h. Nesse horário, a gente também tem a nossa evangelização infanto-juvenil, que acontece no mesmo horário da palestra, e o nosso atendimento fraterno,
que também vai nesse mesmo horário, das 17 às 18. E aí, você já vem antecipado às 16h30 que a gente tem o nosso acolhimento fraterno musical. Então, todo domingo, a partir das 16h30, tem lá um pessoal cantando, harmonizando, trazendo a gente para aquele clima de aprendizado tão importante. Então, 16h30, antes da palestra começar, a gente tem o nosso acolhimento, tá certo? Vai nas nossas redes sociais, tudo lá explicadinho, todas as informações, e vem aqui no YouTube assistir a gente também. Para a gente encerrar, a gente vai fazer a nossa prece final. Que possamos agradecer imensamente por essa oportunidade, um tema tão importante e um aprendizado muito importante para todos nós. Que tenhamos um restante de semana e um final de semana na santa paz do Senhor Jesus. Que Ele nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Um beijo Assim, grande, um abraço fraterno a todos e até mais. Tchau.